Então agora é chegada a hora da gente começar então o nosso projeto de escultura do nosso personagem Batman. Acabou agora praticamente de fazer aquele recorte, ó, ele demorou bastante aqui, chegou a travar tudo, eu pensei que até que eu ia perder aqui a gravação da aula anterior. Mas finalmente ele conseguiu fazer aqui o corte. E eu vou mudar aqui, Ctrl Tab. Opa, só Tab, mudar para Object Mode, tá? Acho que eu vou dei essa invertida aqui, mas tá, para eu acostumar vai ser um pouco complicado. Então eu vou apertar F4P para vir para as preferências e vou desabilitar essa opção aqui do Tab for Pie Menu, porque tá bugando aqui meu cérebro, não vou conseguir me acostumar com ela tão cedo, né? Então aqui o Tab ele já entra direto no Edit Mode. Isso é chato, que às vezes você aperta e ele acaba entrando no Edit Mode, você com muita densidade, isso vai pesar o processamento, mas vai ser assim mesmo, tá? É o padrão, inclusive fica até bom de vocês acompanhar também. Já com o Ctrl Tab ele exibe aqui o menu radial. Ok, vou deletar esse objeto. E antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês as configurações do computador. Vou pressionar aqui o Windows Pause Break. Ele vai exibir uma caixa de diálogo com as configurações aqui do computador, para que vocês percebam, primeiro, o quão fraco é esse computador, e segundo, que mesmo com computadores modestos, dá para conseguir bons resultados dentro do Blender. Inclusive, tudo que eu faço aqui é com esse computador, não tem outro, né? Por enquanto é isso aí. Inclusive, perco de avançar mais nos meus estudos por conta desse computador. Aí aqui você percebe, ó, o processador é um Intel Celeron de 1.5 GHz apenas de frequência. Memória RAM instalada 4 GB apenas e nenhuma placa de vídeo. Então o computador realmente muito modesto. Muito simples, né? Mas ainda assim conseguimos realizar os trabalhos que você observa nas minhas redes sociais. O computador ele é tão lento que quando ele passa um tempo parado, se eu deixar o Blender parado e ficar navegando na internet, quando eu voltar para o Blender ele demora a processar. Mesma coisa com o navegador aqui, veja que ele demorou um pouco a processar, né? E às vezes demora até minutos e horas, né? Então é realmente um computador muito fraco, né? Principalmente quando faz renderizações, que a renderização puxa todo o processamento ali da máquina. Realmente é complicado, né? Então esses personagens aqui que você vê, ó, todos feitos aqui com esse computador simplesinho, tá? Então vamos lá. Vamos inserir nossa imagem de referência. E para adicionar imagem de referência no seu Blender, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pressionar aqui Shift A e no menu de edição de objetos você vai vir em imagem e aqui você tem Reference. Você vai poder trazer uma referência para cá. Ao clicar nessa janela, ele abre a caixa de diálogo para você navegar entre os diretórios do seu computador e escolher a pasta onde está o seu arquivo, que é na minha pasta aqui do Open Studios. Eu tenho aqui a pasta Referências e tem aqui a referência principal que eu separei já para a gente usar nesse projeto. Aqui eu tenho os modos de visualização, então vou escolher aqui miniatura, para que ele exiba aqui a miniatura das imagens. E aqui eu tenho as imagens necessárias. Eu posso escolher aqui, por exemplo, esta imagem aqui, clicar em Load Image Reference e ela será inserida na cena. Como eu estou com a visão perspectiva, ela foi inserida aqui numa posição que não é a que eu quero. O ideal seria inseri-la na visão frontal com a tecla 1 aqui. Mas não faz diferença isso, porque eu posso fazer aquele reset que a gente já viu anteriormente. Alt G reseta a posição, Alt R a rotação e Alt S a escala. Como a escala não foi alterada, não precisou. Então ela deitou, está deitada ali no chão, tá? Do meu mundo. E eu vou levantar agora com o RX90 e agora sim ela está na visão frontal. Quando eu apertar 1 para a visão frontal, ela já está de frente e na origem do mundo exatamente como eu preciso. Ok? E aqui eu posso trabalhar tanto com esta referência, como posso trabalhar também com a outra referência lá, que é dele sem o traje. Mas eu estive observando que naquela imagem lá, tem mais detalhes de musculatura que não estão presentes aqui, ó. Aqui está meio que mais simplificado, então não sei se vale a pena a gente fazer por lá. Mas apenas para vocês terem uma noção de anatomia,
E para a gente pegar partes que não dá para ver aqui, como por exemplo o trapézio, os deltoides, etc. Então a gente vai usar aquela e em determinado momento a gente vai passar para essa aqui. Então vou deletar essa aqui por enquanto. E vamos puxar a outra aqui. E para puxar a outra eu vou mostrar outra forma de trazer a imagem aqui para dentro do Blender. Que seria simplesmente eu pegando aqui a pasta onde está a imagem. E você vai simplesmente clicar e arrastar. Opa! Clica e arrasta. E ela já é inserida ali no seu Blender ali tranquilamente, tá? Como eu estava na visão frontal, já inseriu ali na posição certa, porém na localização errada. Então vou pressionar Alt G para que ela venha para o centro do mundo, tá? Então essas são as maneiras de inserir imagens aqui dentro do Blender. Uma outra coisa que a gente vai fazer é dividir aqui essa janela do Outline, que não precisa de tudo isso por agora. Eu vou clicar e arrastar, criando uma nova janela. E nessa nova janela eu vou mudar aqui do Outline para o Image Editor. Esse Image Editor vai nos permitir carregar imagens de referências também para usarmos aqui. E um detalhe interessante é que além de carregarmos novas imagens, podemos ter acesso às imagens que já carregamos dentro do Blender. Por exemplo, eu tenho aqui duas imagens no Blender. Essa e a que eu deletei. A que eu deletei, embora eu tenha apagado ela da minha cena, da minha 3D View, eu ainda tenho ela no Blender, dentro do arquivo Blender. Então se eu vier aqui, nessa setinha, ela ainda está lá. Veja que eu tenho duas imagens, corpo traje e corpo nu. Então eu tenho as duas imagens aqui. Ok, então posso clicar aqui em corpo traje. E aí a imagem vai vir para cá. Veja que essa imagem está até sem a mão ainda. Então ó, eu tenho ela aqui para ter acesso à visualização dela. Ok. Posso movê-la aqui ó, com o Shift e o Alt. Eu movo ela para lá e para cá. Com o Ctrl e o Alt, eu dou esse zoom Alt zoom in para aumentar e diminuir aqui. Posso alternar entre a outra. Ok. E posso carregar novas no menu Imagem, escolher a opção Open. E aqui eu carrego outras imagens, como por exemplo essa aqui da cabeça. Posso carregá-la para cá. E aí já visualizar aqui também. Ok? Então é basicamente isso, tá? Eu não sei se a cabeça seria bom de fazer já ela com a máscara aqui ou fazer sem a máscara e tentar acrescentar a máscara depois. Vamos fazer sem a máscara, né? Depois a gente acrescenta a máscara, extraindo inclusive do próprio face. Aqui a gente extrai aqui parte da máscara. Vamos ver como é que vai ser, o que a gente faz. O cabelo é uma coisa que não vai ser preciso fazer, então por isso que seria interessante já começar com esse rosto aqui. Porém esse rosto aqui ele nos dá mais características pra gente ter como base, como por exemplo aqui dá mais definição do contorno aqui do maxilar, coisa que essa aqui tá tão escuro aqui que a gente não consegue ver. Então vamos usar essa, depois a gente muda para aquela quando chegar no ponto de colocar o traje. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, tá? Vamos tentar estilizar esse personagem, deixar ele o mais simples possível para que todos possam acompanhar, porém visualmente o mais próximo do modelo do nosso amigo Julian aqui, tá? Então vai ser bem legal, bem divertido. O processo começa agora, tá? E a gente vai inclusive fazer uma abordagem anatômica para que você entenda a estrutura de anatomia do personagem, que com essa estrutura de anatomia você pode modelar qualquer personagem que você quiser, sem precisar ter uma referência como essa. Que nesse caso a gente tem essa referência aqui lateral e frontal, que nos ajuda muito a fazer a parte da frente, ver aqui como ele está de lado, quais são os seus volumes. Mas no geral, quando você recebe um trabalho de algum cliente, de alguma agência, ele não vai mandar essas visões, que é a visão de frente e de lado. Geralmente eles mandam somente uma imagem como essa aqui, ó. Já o personagem em perspectiva. E ali você vai ter que fazer uma leitura e interpretação desse 2D para o 3D. Então quando você conhece a estrutura anatômica do corpo, fica mais fácil você construir esse modelo sem ter essas referências aqui, ó. Entendeu?
Mas se você tiver elas, melhor ainda, facilita bem mais o seu trabalho, tá? Mas é muito bom que você treine sua percepção no espaço 3D e sua percepção também de proporções, de volumes e formas, treinando fazê-lo sem precisar desse conceito aqui. E para lhe ajudar nisso, eu recomendo para você um artista aqui que eu gosto muito, que é o George Zaki. Ele trabalha, se não me engano, para Disney, e ele modela muito aqui essas base meshes de escultura anatômica do corpo humano, que eu acho fantástica. Inclusive tenho várias delas, baixei todas elas aqui, imprimi e montei aqui um book de referências para mim. Tenho até quadros aqui na minha casa com essas figuras, que eu recorro a elas visualmente quando eu quero criar um personagem, que aí eu tenho uma estrutura anatômica toda, tá? Eu vou abrir, por exemplo, esse aqui feminino. Tem dois femininos aqui, um mais estilizado e um mais detalhado, tá? Todos os dois são detalhados, só que um é mais detalhado ainda em questão de músculos. E temos aqui alguns masculinos também, ó. Temos uns mais detalhados, uns mais simples. Que, por exemplo, se você... Deixa eu abrir aqui para você ver bem. Se você tem uma estrutura dessa, entende como construí-la e consegue construí-la dentro do Blender, você tem qualquer personagem aqui, ó. Por exemplo, aqui você tem o Batman. É só colocar aqui o uniforme nele e você já tem o seu Batman. Da mesma forma você tem o Homem-Aranha, o Super-Homem e qualquer outro personagem, tá? O que vai mudar às vezes de um personagem para outro é o volume ou a estrutura óssea. Que, por exemplo, esse aqui tem um formato, talvez um volume. O outro talvez seja mais largo no ombro, talvez mais largo na cintura. Mas a anatomia vai ser sempre a mesma. Então você vai poder construir aí seus personagens, ó. E é justamente numa pose dessa que a gente vai fazer o nosso Batman, né? Como a gente viu lá nas referências de pose. Basicamente isso aqui, ó. Vamos fazer as mãos também assim, uma pose semelhante a essa, bem relaxada, com os dedos meio arqueados. Que isso aqui é bem legal. Então toda a estrutura anatômica. No caso do nosso personagem lá, a gente vê que ele é meio estilizado, então não precisa tantos músculos assim. Mas alguns músculos da parte do tórax aqui, a gente percebe que ele tem, né? Como por exemplo aqui o peitoral, o abdômen, ele tem um abdômen bem marcado aqui, ó. E um peitoral aqui bem detalhado. O peitoral ele liga com o ombro aqui, ó. Quem trabalha com desenho entende essa estrutura aqui, ó. Entende que o peitoral ele liga com o ombro. Então é bem interessante de observar esses detalhes. Então, às vezes as pessoas perguntam, é necessário desenhar para esculpir? Na verdade não é necessário, mas é bom que se aprenda. Ou que pelo menos tenha uma noção básica. Ainda que você não saiba desenhar, mas assista vídeos de desenho para você compreender como os desenhistas pensam na hora de estruturar as formas do seu desenho. Que isso vai lhe ajudar a ter mais gabarito na hora de você estruturar o seu personagem 3D. Que é basicamente os mesmos conceitos e fundamentos aqui quando se refere ao desenho, tá? Ao desenho e à escultura. É basicamente os mesmos conceitos, eles se conversam muito bem. Então recomendo que você faça isso, tá? Recomendo também que você venha aqui no ArtStation do Zaki, ok? George Zaki. E baixe tudo isso aqui, todas essas imagens que ele tem aqui de anatomia e monte o seu book aí de referências para você se referenciar. Temos aqui o feminino, que eu gosto muito também, ó, bem musculoso, bem detalhado. Então você consegue se referenciar muito bem com isso aqui para criar qualquer personagem, qualquer herói. E eu acho muito bacana, recomendo aí para vocês fazer isso, tá? Ó, a estrutura mais larga, mais forte, estrutura mais fina, mas todos têm os mesmos músculos, tá? Então vale a pena conhecê-los. Esse aqui feminino é mais estilizado. Então vale a pena você baixar tudo isso que ele tem aqui e montar o seu book aí, como eu fiz. E não se prender só a esse, mas pesquisar outros também na internet. No canal dele no YouTube, no canal do George Zaki, você bota lá George Zaki no YouTube, você vai ter o canal dele. E ele mostra o time-lapse de basicamente 40 minutos, 1 hora. Ele fazendo isso aqui, montando essa estrutura do zero, sem nenhuma referência visual. E você aprende muito ao ver ele fazendo isso. Eu gosto muito de assistir direto para fixar a posição dos músculos e é muito legal, tá? Mas não vamos ser tão detalhistas assim não, vamos simplificar o máximo que pudermos, mas vamos fazer aqui algo bem bacana, tá?
Aqui a gente vai encontrar alguns desafios durante essa escultura, mas a gente vai tentar driblá-los aqui da melhor forma, tá? Aqui eu vou vir no menu File, Save As, e vou salvar o meu arquivo. Aqui vou vir na minha parte desktop, Open Studios, e aqui vou salvar com o nome de Batman. E vou simplesmente dar um Save As. Dar um Save As aqui. Pronto, salvou essa imagem. Porém aqui a gente vamos fazer algumas configurações antes de começarmos a nossa escultura, que é o seguinte. Nessa imagem, quando ela é selecionada, eu clico nela para selecioná-la, e aqui ela exibe na barra de propriedades uma propriedade relativa a essa imagem que não tinha antes na barra de propriedades. Pois lembra que eu falei, isso aqui é dinâmico e se ajusta de acordo com o objeto que está em cena. Então eu tenho aqui essa propriedade de imagem que agora passou a ser exibida. Então eu tenho essas propriedades da imagem que eu posso alterar, e uma delas legal é esse back e front. Com esse back e front, ó, ele alterna colocando a imagem atrás do grid ou na frente do grid. Então vou colocar back para que ele fique atrás do grid e eu consiga ver as linhas do grid na frente da imagem. Aqui tem o side, que é o lado, ele está em bot, eu vou botar em back. Na verdade não em back, vou colocar em front. Porque o que ele faz aqui é o seguinte, a imagem é exibida apenas no lado da frente. O lado de trás da imagem passa a exibir assim, ó, transparente, não tem nada. Então vou deixar front, para que quando eu rotacionar a minha imagem, está transparente. Eu consigo ver o meu modelo lá na frente da imagem certinho, sem a interferência da imagem atrapalhando a minha vista. Ok? Outra coisa que eu vou fazer é movimentar minha imagem para o eixo 0 aqui, ó. Pegar aqui G, X e vou puxar aqui, alinhando ela, essa linha, dividindo aqui bem o modelo. O modelo é bem simétrico, né? Então a gente vai alinhar aqui, ó, com o peito, que aí ele já alinha nariz, tudo certinho, tá? Posso, ao mover com o GX, manter o shift apertado, que ele vem mais suave, mais devagar, e eu consigo ter um controle melhor aqui. Mais ou menos aqui. Vou alinhar aqui, ó, a ponta do dedo dele em cima do eixo X, ó, GX, GZ, e vou deixar aqui em cima do vermelho, aqui, ó, com o shift vem suave, deixa a pontinha do dedo dele bem em cima do X, apenas para nos referenciar na hora de posicionar a próxima imagem, que vai ser uma cópia dessa mesma imagem. Posso pressionar aqui Shift D, e eu tenho uma cópia da mesma imagem. Botão direito eu cancelo a ação, tá? Para que ela fique no mesmo lugar. Então ela fez a cópia, mas manteve o objeto no mesmo lugar. E quando você copia um objeto dentro do Blender, ele faz duas ações ao mesmo tempo. Ele copia e já aciona a opção de mover o objeto. Então quando eu cancelei, ele cancelou a ação de mover, mas a ação da cópia já tinha sido transformada, entende? Então aqui eu vou vir na visão lateral com a tecla 3 e vou rotacionar essa imagem que está selecionada com a tecla RZ e vou digitar 90 no teclado. E aperto Enter para confirmar. Então eu tenho agora essa imagem nessa posição. E agora eu vou GY trazer esse carinha aqui para o meio. E vou colocar aqui a linha bem na orelha dele ali, mais ou menos no começo da orelha. Se precisar ajustar, a gente ajusta depois. E vou me certificar de que o dedo dele aqui está encostando no eixo Y. Que vai ser equivalente a estar encostado lá no eixo X ali certinho. Então, tá os dois na mesma altura. Outra coisa que eu vou fazer, e preciso fazer, é pegar essa que está na posição frontal e pressionar G, Y, levá-la para trás, para que ela não fique em cima do objeto, porque os objetos que você inserir na cena vão ser inseridos no eixo 0 aqui, na posição 3D cursor, e vamos sempre manter nessa posição para nos auxiliar na hora do snap, ou da simetria, né? Na hora da simetria dos nossos objetos. Esse aqui, perceba que ele está invertido, mas não tem problema, eu jogo ele aqui GX para lá. Em vez de puxar para cá, eu puxo para lá. Que aí, na tecla 3 ele está lá, e na tecla 1 ele está lá também. Então, aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar essas alterações. E a gente já estamos prontos para começar a primeira etapa da escultura, que é o processo que se chama Blocking, ou blocagem. Que é justamente buscar a forma básica do nosso modelo, o volume principal, para depois a gente vir detalhando mais o nosso objeto. Então vamos fazer isso a partir do próximo vídeo. Nessa primeira aula aqui você aprendeu como, essa primeira aula da
a modelagem do nosso personagem, você aprendeu como inserir imagens na sua cena e viu também algumas dicas de como estudar anatomia, né, que é buscando lá referências anatômicas lá do George Isaac e montando ali o seu book. E não se prenda só a ele, busque outras referências também de anatomia. Isso vai lhe ajudar bastante, tá? Então, na próxima aula a gente começa a blocagem do nosso modelo.